eu não fui feliz em 2024. Eu sei que tá rolando aí até uma trend, né, dos motivos por ter sido feliz em 2024. Inclusive, eu vou até fazer depois desse vídeo. Tem algumas coisas legais que eu quero mostrar também. Num contexto geral, eu não fui feliz. 2024, para mim, foi um ano de muitas dores, de muitas renúncias, de lágrimas. Graças a Deus que eu não precisei vir aqui chorar no Instagram, porque sempre que eu preciso chorar, eu desço aos pés do Senhor. É Ele quem colhe as minhas lágrimas e me renova. Talvez você esteja pensando, nossa, Jéssica, que absurdo, que ingratidão com todas as coisas que Deus fez por você. A gratidão a Deus não tem nada a ver com felicidade. Até porque o sacrifício de Jesus na cruz não era para nos garantir felicidade, mas sim vida eterna. Jesus foi um homem de dores. Em João 16 ele fala, no mundo teremos aflições, mas que nós venceremos o mundo. Essa é a promessa que ele nos dá. E sim, eu venci muitas aflições. E muitas vezes é difícil para quem me conhece quando eu falo assim, mas não foi legal para mim, eu não tô bem, eu tô passando por alguns problemas. Eu internalizei sobre o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E eu trago isso como primordial na minha vida. Eu não quero chegar nos ambientes onde está todo mundo alegre, festejando, e eu descarregar os meus problemas, as minhas dores, as minhas aflições. E nem chegar num lugar que tem luto, que tem tristeza, alegre, saltitante. Então a gente precisa adaptar o nosso comportamento para os ambientes. Ontem eu fui diplomada segunda suplente de vereadora de Teresina, sendo a terceira mais votada do PL Teresina e sendo a mulher mais votada da chapa. E assim, eu pensei muitas vezes antes de ir para esse evento, porque a minha trajetória política não tem sido fácil. Na verdade, a trajetória política ela não é fácil, né? Então eu pensei, será que eu vou? Será que vale a pena eu ir receber um diploma de suplente? E aí eu fiquei nesse questionamento na minha cabeça, né? Porque assim, depois da campanha passada, eu recebi muitos ataques, muita gente feliz porque eu não tinha sido eleita, muita gente debochando, ironizando, e muita gente, inclusive, irritada comigo, porque depois da eleição eu continuei fazendo o que eu faço, só que de uma maneira diferente. Porque quando terminou a eleição, realmente eu consegui gravar mais conteúdo, eu consegui estar mais presente nas redes sociais. Minha campanha de vereadora, ela começou tarde, até porque eu estava muito insegura se de fato o que o partido tinha me prometido, que iria me dar de estrutura para minha campanha, de fato iria chegar. Então eu fiquei ainda com aquela lembrança de 2022, onde eu disputei o governo do estado, e ali eu tive minha vida devastada por o próprio partido que me abandonou. Me colocou para ser candidata e do meio para o final não me deu nenhum tipo de estrutura, não me deu recurso, eu tive a minha candidatura impugnada, eu sofri uma perseguição local muito grande, tá? Quem sabe um dia eu tenho uma estrutura jurídica para contar parte do que aconteceu, ou talvez eu nem conte, porque tem muita coisa pesada, muita coisa que eu nunca pude falar, ataques que eu precisei e preciso suportar e ficar calada, porque a minha defesa ela vai prejudicar outras pessoas que não tem nada a ver com a história, como também coloca a minha vida, a vida da minha família e as pessoas que estão próximas a mim em risco. Em 2022 foi terrível, pessoas que se levantaram para me atacar, para me difamar, que colocaram a minha reputação realmente na lama. E eu, coitada, sem estrutura, eu não tenho as costas largas para poder ter, na época, até respondido à altura, processos que eu movi por calúnia e difamação que ainda hoje não rodaram, que ainda hoje estou esperando por respostas, e eu tenho medo da injustiça, tá? Eu tenho essa sensação de impunidade muito grande. Enfim, eu fui perseguida, eu tive minha vida em risco, eu recebi ameaças e muitas coisas que eu nunca vim aqui para poder compartilhar. Eu creio que há um tempo certo para todas as coisas e eu creio na justiça divina porque essa nunca falha. Apesar de todas as dores que eu sofri de 2022 até aqui, esse processo todo me fortaleceu, esse processo todo me amadureceu e de fato confirmou o que Deus já tinha me falado no campo missionário em 2018, que eu fui forjada para o confronto. Eu fui forjada para esse tempo, eu fui forjada para aguentar pancada, para incomodar, para ser uma voz que realmente separa, para não desistir diante dos ataques. Eu realmente sou antifrágil, antissensível, isso não quer dizer que às vezes eu não fique triste, que às vezes eu não tenha vontade de desistir, que é natural de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Mas todas as vezes a mão do Senhor, o Espírito Santo, me levanta. Então a minha trajetória política começou em 2020. Eu comecei totalmente crua, com 29 anos de idade, a minha vida inteira foi dentro do comércio, eu não venho de uma família de políticos, eu nunca convivi com a política, então você imagina, eu com 29 anos, mulher, praticamente só, sem uma base, sem uma estrutura, tanto financeira, como uma estrutura de pessoas importantes, que a gente sabe que é assim que funciona o sistema. Então eu fui sozinha, com a cara e a coragem. E depois da eleição de 2020, eu virei um alvo. Eu comecei a ser perseguida, porque o que acontece? O sistema, ele não quer novas lideranças. Quem está no topo do poder, ele não quer
concorrentes, eles querem se perpetuar, colocar suas esposas, os filhos, os netos. Aí imagina, eu lá da região do Grande de Ser, uma pequena comerciante, mulher, jovem, que teve coragem de se levantar para expor as suas ideias. É uma caminhada que, enfim, eu errei algumas vezes, eu falhei algumas vezes, certamente tentando acertar, e algumas decisões que eu precisei tomar para me proteger no meio desse processo, para proteger a minha própria vida, para proteger a vida da minha família. E que muita gente ainda não compreendeu e que narrativas foram criadas realmente no intuito de me atacar, de me descredibilizar, de me desmoralizar diante da opinião pública e que realmente, olhando para os fatos, até parece que era isso, né? Mas que nos bastidores não é bem isso. Eu passei por muitos momentos difíceis que realmente eu pensei em desistir, mas eu tenho um propósito maior, é de ser realmente um instrumento de transformação na sociedade, seja com cargo político ou não, seja dentro da política ou em qualquer esfera da sociedade que eu tenha a oportunidade de estar. E eu creio que um dia, quem sabe, eu possa fazer um livro, um documentário, realmente expondo tudo isso que tem acontecido comigo e que não é fácil. Quem é muito, muito, muito íntimo, que sabe e nem sabe de tudo, porque tem coisas realmente que eu prefiro não falar. Realmente por proteger a minha integridade e as pessoas que estão próximas a mim. Ter tomado a decisão de disputar a eleição esse ano para vereadora, mesmo sabendo que minhas chances eram pequenas, por conta da conjuntura do partido, eu decidi o partido que eu iria me filiar já tarde, então muita coisa, e vocês viram que quem realmente mandou nessa eleição foi o dinheiro, coisa que eu não tenho para investir na campanha. Eu tive a coragem de ir de bairro em bairro dessa cidade, eu fui em quase todos os centros comerciais de Teresina, de porta em porta, eu falei pessoalmente, pegando na mão e olhando no olho de 3.500 pessoas. Eu tive pessoas maravilhosas que eu conheci, colegas que se tornaram amigos, pessoas que eram próximas a mim, que simplesmente fizeram de conta que eu não era candidata, pessoas desconhecidas que torciam e torcem por mim, que estavam ali comigo, me dando ânimo, me dando incentivo, me dando apoio. E, acima de tudo, a paz que excede todo o entendimento em todo esse processo. Então, o fato de eu dizer que em 2024 eu não fui feliz, isso de uma maneira geral, mas eu tenho milhares de motivos para ser grata a Deus. E a gratidão a Deus não tem nada a ver com o sentimento de felicidade. Todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é colocar o meu joelho no chão e consagrar o meu dia, a minha vida, os meus projetos, é colocar a minha vida diante do Senhor para que Ele me use. E antes de dormir, agradeço a Deus pelo dia, leio a palavra. Tenho uma Alexazinha aqui na minha sala que passa o dia todo tocando louvor. Deus habita no meio dos louvores. Quantas vezes nesse ano eu vim aqui dar bom dia, cantei, alegrei a sua vida de alguma forma, eu creio, trouxe uma palavra de ânimo, de motivação, declarei bênção sobre a sua vida. Quantas vezes eu estava destruída, quebrada por dentro, angustiada, com medo, ansiosa, mas naquele momento que eu abri a minha boca para profetizar, para compartilhar algo da parte de Deus com você, o Espírito Santo de Deus me renovava. Aquela alegria de fato que eu estava demonstrando, ela vinha de maneira dobrada sobre a minha vida. Minha mãe é completamente diferente de mim. E às vezes ela fala assim, eu queria tanto que tu ficasse só sendo empresária, que tu não estivesse se envolvendo com confusão, porque as pessoas te xingam, as pessoas te atacam. E pra minha mãe, eu sou colérica, né? A minha mãe é melancólica. A mãe, ela ainda tá compreendendo. Eu falei, mãe, eu fui forjada para o confronto. Eu fui feita desde quando eu nasci, da forma que eu nasci, aonde eu nasci, a forma como foi a minha infância, a minha adolescência, todas as dificuldades que eu passei, que eu tive que enfrentar, me forjaram para estar aqui. Hoje, a escalada da vida não é um degrau após o outro. Às vezes você vai subir 5 degraus e vai precisar descer 2. E aí você tem a sensação de que você está regredindo, que você está falhando, que não vale mais a pena seguir. A vitória, o chegar no pódio, o chegar no topo, não é só sobre ser bom, sobre ter capacidade técnica, sobre ter experiências, mas é sobre resistir. Eu trago isso para o ambiente político porque é um ambiente hostil, né, onde a grande maioria são homens. E a política tem muito espaço para bajuladores. Quem passa por cima, inclusive, do seu eu, dos seus princípios, dos seus valores, para estar à altura da expectativa de quem está no topo. E eu não tenho essa vocação de bajulação. Se precisar de mim para trabalhar, até o sangue dar no meio da canela, conte comigo. Agora, para bajulação, eu não tenho talento. Então, isso dificulta um pouco a minha caminhada. Sou movida a desafios, eu gosto de coisas novas, eu gosto de aprender, eu gosto de me sentir desafiada porque eu cresço, porque eu amadureço. E de todo esse processo de dores e de provas, de renúncias, de perseguições que eu tenho sofrido ao longo da minha vida, em diversas áreas, não só na área política, me fortaleceu. Não é qualquer insulto, não é qualquer afronta que me faz baixar a cabeça, que me faz entristecer, que me faz parar. Eu sempre reflito sobre muitas coisas que acontecem em relação a mim, que me permite seguir firme, de pé, acreditando, tendo convicção do meu chamado, do meu propósito, é não desviar os meus olhos de Cristo. Perfeito?
Ninguém é. Só Jesus. O que foi que fizeram com ele? Tascaram ele numa cruz, né, com uma coroa de espinhos na cabeça. Muita gente que realiza pouco ou não realiza nada vai me criticar, vai te criticar, vai rir, vai debochar, mas cabe a você ter os seus olhos firmes no seu propósito, estando sempre alinhado com aquilo que Deus quer para a sua vida. Sempre se colocando diante de Deus e perguntando, Senhor, esse é o caminho, esse é o propósito? E algo sobrenatural que aconteceu depois da eleição foi que as minhas redes sociais, elas cresceram assim absurdamente o alcance. Tanto esse aqui como a rede do relógio, né, o tic-tac. Isso foi extraordinário. Então Deus ele está confirmando o propósito dele na minha vida. Ah, Jéssica, mas você tem certeza, você tem convicção de que você vai ter a oportunidade de chegar, de sentar numa cadeira de poder? Esse é o meu objetivo. Mas esse não é o meu único objetivo na vida. Eu tenho outros objetivos, eu tenho outros projetos paralelos. Eu lanço semente em vários solos e eu creio que uma dessas sementes em algum momento irá germinar.